Seja muito bem-vindo ao Farmacologia Animada, o canal onde a ciência ganha cor, ritmo e um toque de bom humor. Aqui a gente descomplica o universo dos medicamentos, revela os bastidores da farmácia e mostra que saúde pode e deve ser assunto de todo mundo. Então puxa a cadeira, pega seu café e vem com a gente nessa jornada cheia de descobertas. Agora imagine só, dentro de você existe uma cidade que nunca dorme. Um universo pulsante, cheio de ruas, praças e avenidas onde trilhões de habitantes minúsculos vivem em festa. É a microbiota intestinal, uma galera animada que faz do Sun Tzu, seu intestino, um verdadeiro carnaval microscópico. Cada micro-organismo tem seu papel, como se fossem músicos de uma escola de samba, tocando instrumentos diferentes, mas todos seguindo o mesmo ritmo. E olha, quando essa bateria está afinada, o corpo inteiro sente a energia vibrar. Quer ver como isso aparece no dia a dia? Sabe aquela sensação de borboletas no estômago antes de uma entrevista de emprego? Ou aquele friozinho na barriga quando você vai apresentar um trabalho na escola? Pois é, não é só coisa da sua cabeça. O intestino, com sua multidão de micro-organismos, conversa com o cérebro o tempo todo, trocando mensagens como dois amigos fofoqueiros no WhatsApp. É como se o intestino fosse um segundo cérebro, cheio de segredos e truques na manga. E cá entre nós, ele adora surpreender. E não para por aí. Lembra daquela vez que você exagerou no churrasco do fim de semana? Ou quando ficou dias comendo só besteira? O resultado aparece rapidinho. Desconforto, inchaço, aquela sensação de que tem uma escola de samba desgovernada dentro da barriga. Isso porque, a cada garfada, a cada risada, a cada noite mal dormida, essa cidade interna muda de cara. Um alimento diferente pode ser como um novo morador chegando na vizinhança, trazendo novidades e, às vezes, até bagunçando a ordem. Já um antibiótico, por exemplo, pode ser visto como um furacão, varrendo ruas inteiras e deixando rastros de silêncio onde antes havia festa. No meio desse vai e vem, a microbiota vai se adaptando, reinventando suas estratégias para manter a harmonia. Mas não pense que essa turma só se preocupa com a digestão, não. Eles são verdadeiros alquimistas, transformando o que comemos em substâncias mágicas que influenciam o humor, a imunidade e até a disposição. É como se, a cada dia, um novo capítulo dessa novela fosse escrito, cheio de reviravoltas e personagens inesperados. E falando em reviravolta, você já se perguntou como essa multidão invisível pode mexer com os remédios que a gente toma? Ah, essa história ainda vai dar o que falar. Agora, segura essa. Se você achava que os remédios faziam um caminho reto e tranquilo pelo corpo, pode ir tirando o cavalinho da chuva. Antes de qualquer comprimido chegar ao seu destino, ele precisa atravessar um verdadeiro labirinto, cheio de portões, atalhos e, claro, aquela multidão animada da microbiota intestinal. É como se cada medicamento fosse um viajante curioso, tentando cruzar uma cidade desconhecida, onde cada esquina reserva uma surpresa. Quer um exemplo prático? Imagina que você está gripado e toma aquele antibiótico receitado pelo médico. O comprimido desce redondo, mas antes de agir, ele precisa passar pelo pedágio da microbiota. Alguns micro-organismos deixam o remédio seguir viagem, outros resolvem dar uma mexidinha aqui e uma transformada ali, como se fossem chefes de cozinha experimentando novos temperos. Tem até aqueles que, de tão ousados, mudam completamente a receita, criando substâncias que o corpo nem esperava encontrar. É alquimia pura, digna de um laboratório secreto. Outro caso clássico. Sabe aquele amigo que toma o mesmo remédio que você, mas sente efeitos diferentes? Pois é, a explicação pode estar justamente nessa multidão invisível. Cada pessoa tem uma microbiota única, como uma impressão digital. O que funciona para um pode não funcionar igualzinho para outro. É como se cada corpo tivesse seu próprio roteiro, com personagens, cenários e enredos diferentes.
Tem gente que toma um analgésico e logo sente alívio, enquanto outros precisam de doses maiores ou nem percebem diferença. A microbiota pode ser a roteirista secreta dessa história. E não para por aí. Já ouviu falar de pessoas que têm reações inesperadas a certos medicamentos? Às vezes, a microbiota resolve pregar uma peça e transforma o remédio em algo totalmente novo, surpreendendo até os médicos mais experientes. É como se o comprimido entrasse em um parque de diversões, passando por montanhas russas, túneis misteriosos, e saísse do outro lado com uma cara diferente. Agora imagine só se a microbiota resolvesse virar protagonista e mudasse o final da história dos medicamentos. Será que ela pode ser heroína ou vilã nessa jornada? Imagina a microbiota como uma trupe de teatro, cheia de personagens carismáticos, prontos para roubar a cena. Tem dia que ela entra em cena como heroína, vestindo capa e máscara, salvando o organismo de enrascadas e dando aquele empurrãozinho para o remédio agir com força total. É como se, num passe de mágica, ela amplificasse o efeito do medicamento, fazendo com que ele brilhe no palco do nosso corpo. A plateia, ou melhor, nossas células, aplaude de pé. Quer ver isso na prática? Sabe quando alguém toma um probiótico junto com um antibiótico e sente que a recuperação é mais rápida? Muitas vezes é a microbiota dando aquele show de cooperação, ajudando o remédio a fazer seu trabalho e ainda protegendo o intestino dos efeitos colaterais. É como se ela fosse aquela amiga que, além de te apresentar para a galera, ainda te salva das enrascadas na festa. Mas, como toda boa trama, nem tudo é só luz e glória. Às vezes, a microbiota resolve pregar uma peça e vira a vilã da história, sabotando o protagonista. Sabe aquele remédio que deveria ser o mocinho? Pois é, ele pode acabar tropeçando nas armadilhas preparadas por esses micro-organismos travessos. Um exemplo clássico é o caso de pessoas que tomam medicamentos para tratar doenças autoimunes e, de repente, começam a sentir efeitos colaterais inesperados. Muitas vezes, a microbiota está por trás dessas reações, transformando o remédio em substâncias que o corpo não reconhece ou até mesmo ativando respostas exageradas do sistema imunológico. É drama, é suspense, é reviravolta atrás de reviravolta. E não para por aí. A relação entre microbiota e medicamentos é cheia de nuances, como um jogo de xadrez onde cada movimento pode mudar o rumo da partida. Tem hora que a microbiota age como conselheira, orientando o remédio pelo melhor caminho. Em outros momentos, ela se comporta como aquela vizinha fofoqueira, espalhando boatos e confundindo todo mundo. O resultado? O mesmo medicamento pode ter efeitos completamente diferentes em pessoas distintas, dependendo do elenco que está em cartaz dentro de cada um. Agora, imagine só o desafio dos profissionais de saúde. Eles precisam decifrar esse roteiro imprevisível, tentando prever se a microbiota vai ser aliada ou adversária. E no meio desse enredo cheio de surpresas, surge uma pergunta que não quer calar. Será que dá para mudar o rumo da história, influenciando a microbiota através do nosso estilo de vida? Ah, essa resposta promete mexer com tudo e abrir portas para um novo capítulo dessa saga fascinante. Eita, agora a história pega fogo. Sabe aquele velho ditado, você é o que você come? Pois é, ele nunca foi tão verdadeiro. Cada escolha do dia a dia, do pãozinho com manteiga ao fast food apressado, do cochilo roubado ao estresse que não larga do pé, é como um diretor de cinema, mudando o roteiro da nossa microbiota. Um prato colorido, cheio de fibras e nutrientes, pode transformar o intestino num jardim florido, onde a harmonia reina e os micro-organismos dançam em perfeita sintonia. Já uma rotina bagunçada, cheia de excessos e descuidos, pode virar o palco de um filme de suspense, com reviravoltas, inesperadas e vilões à espreita. Quer um exemplo real? Lembra daquela vez que você passou uma semana comendo só besteira,
pulando refeições e dormindo mal, o resultado aparece rapidinho. Intestino preguiçoso, desconforto, aquela sensação de que tem uma escola de samba desgovernada dentro da barriga. Isso porque a cada garfada, a cada noite mal dormida, essa cidade interna muda de cara. Um alimento diferente pode ser como um novo morador chegando na vizinhança, trazendo novidades e, às vezes, até bagunçando a ordem. Já um antibiótico, tomado sem necessidade, pode ser visto como um furacão, varrendo ruas inteiras e deixando rastros de silêncio onde antes havia festa. E não é só o que a gente come ou deixa de comer, não. O sono, o humor, o corre-corre do dia a dia, tudo isso mexe com o equilíbrio dessa galera microscópica. Uma noite mal dormida pode ser o suficiente para bagunçar a festa, deixando a microbiota de ressaca e os medicamentos sem plateia. Já o estresse, esse é mestre em criar confusão, espalhando boatos e desinformação entre os micro-organismos, que acabam se desentendendo e atrapalhando o efeito dos fármacos. Tem também aquele caso clássico. A pessoa começa uma dieta rica em fibras, frutas e verduras e de repente percebe que até os remédios parecem funcionar melhor. Não é mágica, é ciência. O intestino bem cuidado vira um palco iluminado, onde os medicamentos podem atuar sem tropeços. Mas será que dá para personalizar o tratamento, levando em conta esse universo único que habita cada um de nós? Será que a ciência já tem respostas para criar remédios sob medida, feitos especialmente para o nosso elenco interno? Agora prepare-se para um salto no tempo, porque o futuro da farmacologia já está batendo à porta. Imagine só, você chega ao consultório e, antes de qualquer receita, o médico pede um exame detalhado da sua microbiota. É como se ele estivesse montando um quebra-cabeça, peça por peça, para entender quem são os habitantes mais influentes do seu intestino. Cada detalhe conta. Quem são os aliados, quem anda causando confusão, quem pode ajudar ou atrapalhar o efeito dos remédios. Parece ficção científica, mas já tem gente vivendo essa realidade. Quer um exemplo? Em alguns hospitais de ponta, pacientes que vão receber tratamentos complexos como quimioterapia já fazem testes para mapear a microbiota. Assim, os médicos conseguem prever se o organismo vai reagir bem ao medicamento ou se é melhor ajustar a dose, trocar o remédio ou até preparar o intestino antes do tratamento. É como se, de repente, cada paciente ganhasse um figurino sob medida, feito especialmente para o seu corpo, com direito a ajustes finos e detalhes personalizados. E não para por aí. Já existem estudos mostrando que, ao modificar a microbiota, seja com alimentação, probióticos ou até transplante de fezes, é possível melhorar a resposta a certos medicamentos. Imagina só, um paciente com depressão que, ao cuidar do intestino, sente o antidepressivo funcionar melhor, ou aquela pessoa que sofria com efeitos colaterais de um remédio e, depois de ajustar a dieta, vê esses sintomas sumirem como mágica. É a ciência transformando vidas, um micro-organismo de cada vez. E claro, a curiosidade só aumenta. Será que no futuro vamos poder escolher quais micro-organismos queremos como vizinhos? Será que os remédios vão conversar diretamente com a nossa microbiota, como dois velhos amigos trocando segredos? Cada descoberta abre uma nova porta, e a sensação é de que estamos só no começo dessa aventura. E aí, gostou dessa viagem pelo universo da microbiota e dos medicamentos? Então, não esquece de se inscrever aqui no canal Farmacologia Animada, ativar o sininho e deixar seu comentário contando o que mais te surpreendeu nessa história. Sua participação é o tempero que deixa nosso conteúdo ainda mais especial. Até o próximo episódio, onde a ciência e a curiosidade continuam de mãos dadas, prontos para desvendar mais um mistério do corpo humano.